esse negócio de você se autoconhecer, de você encarar suas sombras, isso não cabe nem só nem da bruxaria, né? Isso cabe em todas as vertentes praticamente. Sim. Quando a gente fala de ocultismo. É algo que é meio que visceral, necessário para você de fato iniciar dentro de uma vertente ocultista. Exato. É você ter esse encontro com, como dizem, olhar pro penhasco enquanto ele te olha de volta. Tá? Isso, exatamente. Mas quando a gente tá falando da bruxaria num prisma iniciático, porque eu acho assim que existem dois grandes abismos dentro da bruxaria, quando a gente fala de bruxaria no Brasil. A gente tem uma bruxaria mais eclética, que tá longe do que é iniciático, e a gente tem uma bruxaria mais tradicional, que está dentro dos olhos iniciáticos. E como tudo que é iniciático, vai ter processo de autoobservação, de transformação, de troca de pele, e isso não é para todo mundo. Então, é por isso que você assimila, né, as ordens iniciáticas em si com o que eu trago sobre o meu relato pessoal de bruxaria. Legal. Sobre esse ponto, né, que aí já pode entrar, que eu citei sobre esse negócio dentro das tradições ocultistas. Poxa, você tem contato com uma porrada, né? Sim. Por que você acha que é tão necessário e qual o tanto que você deve se aprofundar a conhecer você mesmo quando você entra numa vertente dessa? E por quê? Cara, eu não cheguei a entrar numa vertente tradicional, né? O que eu entrei de tradicionalismo foi o candomblé. Mas eu fabrico para muitas vertentes tradicionais. Daí eu tive que estudar muita coisa de goethe, de magia cerimonial, de magia enoquiana, comecei a estudar agora. E aí a chapa começou a esquentar, tá ligado? E tem essa coisa de você se despir do ego, entre aspas, para você conhecer a si mesmo como uma coisa mais pura. E aí depois você se reveste de novo como um magista iniciado. Como é que é esse se despir do ego, pra gente entender melhor? É tipo assim, você buscar uma humildade também, tá ligado? Você caminhar por esferas cabalísticas, tipo, você se conhecer como um ser emotivo, racional também, um ser que sabe perdoar, você se perdoar de algumas coisas, tipo, você fazer uma autoanálise completa da sua vida, dos seus erros. Teve uma vez que eu fiz um ritual com um anjo e ele fez eu fazer isso, tá ligado? De lembrar todas as vezes que eu não dei uma esmola pro mendigo, tá ligado? De não ter alimentado um cachorro na rua, de não ter feito um monte de coisa, até eu estar preparado para falar com esse anjo. Foi Micael, inclusive. Por isso que eu não gosto de invocar anjo. E aí, é isso, cara. Se despir do ego, ao meu ver, é isso. Pra depois você se revestir como um magista. Tipo, ter um nome de iniciado. Tá ligado? Tanto é que muita tradição você ganha nome de iniciado. Mas isso aí depende muito, então, quer dizer, do tanto que você está disposto ali, da sua disposição a tá realmente se despindo do ego, né? Sim. Porque assim, eu tenho certeza que se eu for fazer um bagulho desse daí, eu vou começar e daqui a um tempo já vou dispersar, porque eu... Porque sozinho é mais difícil. Mas falando de uma tradição que eu fiz parte, não cheguei a iniciar, mas eu quase iniciei, que é o candomblé. Lá você se despede do ego pra caralho, tá ligado? Você, tipo assim, no início você só pode comer abaixo dos outros, tem que comer muitas vezes com a mão, tem que sentar no chão, coisas que às vezes são tão simples, mas você não pode fazer, mano, porque não pode, você não tem idade pra isso, entendeu? Até você ser merecedor de certas coisas, tipo comer com talher, entendeu? Dormir numa cama decente, você dorme no chão ou na palha, entendeu? Então é um processo pré-iniciático muito forte, para depois você começar a ganhar, entre aspas, seus direitos de volta. Tem muita gente que critica o candomblé justamente por causa disso, né? Que dizem até que é abuso. Uma cultura escravagista. Tipo assim, eu entendo o que é o processo e a importância dele, mas tem gente que se aproveita disso aí. Pai de santo que quer que você faça as unhas dele, entendeu? Quer que você reboque a casa dele. Tem pra caramba. Eu já reboquei a casa do pai de santo. E você, o que é pra você despir do ego? Você tem algo que... Então, na bruxaria não tem necessariamente esse sentido, né? Quando a gente fala de noite escura da alma, a gente vai entender dentro da bruxaria que o ser humano, que a bruxa, que o indivíduo, ele tem 3 corpos. Ele tem o corpo físico, ele tem o corpo mental, emocional e ele tem o corpo espiritual. Que pra gente fazer magia, a gente precisa estar em conexão com esses corpos, esses 3 corpos. Então, a noite escura da alma, ela propõe uma jornada, não só
de interiorização, mas de quebra de paradigma pessoal. Então, a ideia é que no processo você se encontre aquilo que fala verdadeiramente com você, porque todos nós seres humanos, temos algumas necessidades muito íntimas que movem a nossa vida. Então, o que a bruxa faz é encontrar essa necessidade e dar vazão para ela. Então, a Noite Escura da Alma, ela vem para que a gente possa quebrar essas crenças limitantes, esses paradigmas, essas travas até espirituais que podem acontecer no processo individual, e te dar poder, porque ao final do processo você é iniciado bruxo e sacerdote. Você ganha esses 2 títulos. Bruxo porque você é capaz de forjar a sua realidade. A bruxaria, né, vem de forjar, né? A gente fala de a grande arte porque nós somos artesãos da nossa própria vida. E sacerdote porque a gente tem a habilidade, se assim desejarmos, de poder de alguma maneira trazer luz para outras pessoas, porque sacerdócio é um cargo público. Então a gente é sacerdote ou do nosso coven ou da nossa comunidade. Então a gente passa a conseguir dar para o povo também um pouco desse brilho que é divino. Ô Cedric, esse lance de levar a luz para o povo e até sobre essa dissolução do ego que o Ian falou aqui, é um negócio que me levou a pensar uma coisa. Quando eu pelo menos pensava em bruxas, em bruxaria, em bruxos, magos, a gente pensa em um ser mais isolado do mundo, né? Mais ali na dele. E o que leva um bruxo a aparecer na internet? Eu acho que isso fala muito sobre a individualidade. O que acontece dentro da bruxaria é que a gente não tem um papa. A gente não tem uma figura central que controla todos os covens. A gente tem uma hierarquia dentro do coven. É como se fossem células. Cada coven tem o seu alto sacerdote e sua alta sacerdotisa, que são as vozes maiores daquele coven. E essas vozes dão o tom do coven. Esse coven pode ser um coven isolado, que não se mostra a público, que não tem essa função e nem quer. Mas pode ser que este coven também queira ser um coven público, ou o sacerdote ou a sacerdotisa queira ter uma voz pública. Eu, Cedric, como sacerdote de bruxaria, decidi trazer um pouco de voz para a bruxaria, porque senão, cedo ou tarde, a gente vai ser esquecido. Porque somos uma crença religiosa minoritária, existe muita desinformação na internet, porque ao mesmo tempo que ela empodera o conteúdo, ela também pode fazer com que coisas que não são bem verdade sejam difundidas. Então, para mim, enquanto comunicador, eu tenho por objetivo falar um pouco mais sobre a bruxaria, de forma a acessibilizar para as pessoas, porque daí elas têm com quem falar. Eu tenho dúvida, Cedric, vamos lá. Então, me mandem mensagens no direct, me mandem mensagens nos grupos, que a gente tem grupos abertos no WhatsApp para conversar. Essa é a ideia, para que exista um lugar seguro de diálogo, porque o meu menino do interior, que não tinha espaço para conversar sobre bruxaria, porque não tinha uma fucking bruxa na minha cidade. Eu tive que sair de Sorocaba para encontrar bruxaria. Então, quando eu saí da TCS e eu decidi criar um canal para falar de bruxaria de forma pública, eu decidi fazer isso para as pessoas que, assim como eu, não tinham com quem conversar de forma séria sobre isso. Então, não é uma obrigação. Mas, para mim, eu coloquei por conta disso. E, Cedric, como que é a relação entre esses covens? É amistosa? Existe muita diferença? Porque a gente vê algumas vertentes aqui que são mais relacionadas ao ocultismo, até aqui em banda mesmo, que o pessoal não se dá bem uma vertente com a outra. Como é que é em relação a... Alguns covens são covens irmãos, porque um iniciador iniciou o outro e os covens vão se formando a partir disso, então se torna uma grande comunidade. Outros covens, eles preferem estar só dentro do próprio movimento. Então, assim, acaba sendo como amizade, né? A gente escolhe com quem a gente quer estar próximo, independente da tradição. Pode ser a mesma vertente, a mesma tradição, mas não necessariamente a gente queira ter uma ligação. Mas no geral, as tradições que eu conheço são tradições irmãs, são tradições próximas, elas têm algum contato. Mas também existem as tradições que preferem não ter nenhuma ligação umas com as outras. Como a gente começou mais tarde, eu vou passar um colaborador já, porque senão eu vou me atrasar em tudo aqui, e depois eu vou vir com aquela pergunta sobre a bruxaria brasileira.